Ei, irmãos da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada 2, e você que ainda não é membro da nossa igreja, mas que está aqui acompanhando, seja muito bem-vindo. Queria trazer hoje uma mensagem para que nós possamos refletir um pouco na Palavra de Deus e eu espero que acalente o seu coração nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Homens sérios também tiveram que passar por esses momentos de crise, de desencorajamento, e eu queria falar sobre um deles. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. Diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com deles. Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Depois se deitou debaixo dessa árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-te e coma, porque a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão querendo me matar. E o Senhor lhe disse: Saia, fique no monte na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Israelitas rejeitaram sua aliança, quebraram seus altares, mataram seus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou, e agora também estão querendo me matar. E o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei da Síria, unge também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Tiago diz em seu livro que Elias era gente como a gente. Então, acredito que nessa história nós também podemos tirar 3 lições principais. A primeira delas é que todos nós temos altas e baixas. Elias, uma hora estava vendo o fogo cair do céu, estava matando os profetas de Baal, estava vendo tudo o que Deus estava fazendo pelo povo. E outra hora estava pedindo a morte e se escondendo em uma caverna. A crise de Elias não tinha nada a ver com estar afastado de Deus ou com não estar vendo, não estar tendo realizações. Muito pelo contrário, porque às vezes a gente acha que momentos de crise, de desânimo, só acontecem quando alguma coisa ruim está acontecendo, e nem sempre é assim. Se a gente quiser entender um pouco mais sobre essa crise de Elias, a gente pode voltar no versículo 4, onde ele diz: Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Nesse desabafo, a gente pode perceber uma expectativa frustrada. E quantas vezes nós não temos expectativas frustradas? Coisas que nós queremos tanto que aconteça na nossa vida, ou coisas que não estão acontecendo da forma que a gente queria, e a gente deixa isso falar mais alto, nos causando desânimo e fazendo nós entrarmos em momentos de crise. E a gente deixa todas essas coisas que não acontecem com a gente, ou que não acontecem do nosso jeito, falar muito mais alto do que as outras milhões de coisas que Deus faz por nós todos os dias, e a gente esquece de ser grato. Porque o ser humano ele tem 2 problemas principais. O primeiro é nunca se contentar com o que tem, e o segundo é querer as coisas do seu jeito. Muitas vezes nós achamos que o nosso jeito é melhor do que o de Deus. Nós achamos que nós sabemos mais da nossa vida do que o Criador, e a gente sabe que não é assim. E as coisas que a gente está esperando talvez aconteçam algum dia, talvez Deus está simplesmente dizendo para que a gente espere. Mas talvez não seja o melhor para nós.
E Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E a segunda lição que nós podemos tirar da história de Elias é que se nós quisermos sair do que Deus tem para nós vamos ter que voltar. Esse exemplo é claro em Jonas, né? A gente vê na história de Jonas que ele quis sair do que Deus tinha para a vida dele. Deus delicadamente mandou ele de volta, engolido por um peixe. Mas em relação a Elias, Deus nunca mandou ele ir para aquela caverna. Inclusive Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Como se dissesse: eu não te sustentei para que você viesse para cá. Eu te sustentei simplesmente porque eu não te abandono. E aí Deus fala para ele sair da caverna, como se Deus dissesse: eu me recuso a falar com você aí dentro. E Deus fala para ele: vá e volte ao seu caminho. Se a gente parar para olhar, Acabe e Jezabel, eles eram reis do Império do Norte. O que aconteceu? Depois de Roboão, as 12 tribos, elas se dividiram, né? Judá e Benjamim, que eram do sul, se juntaram e formaram o reino de Judá, e as outras 10 tribos formaram o reino do norte. E aí no início dessa história, a Bíblia diz que Elias desceu a Berseba, que pertence a Judá, né? E aí ele sai do norte e desce para o sul de Israel. E agora Deus diz que ele tem que ir para a Síria, né? Deus diz que ele tem que ir para a Síria ungir Azael, que é muito mais ao norte do que o que ele tinha vindo. Não sei se deu para entender muito essa geografia, mas o que a gente pode tirar disso é que toda a caminhada dele pelo deserto foi à toa e desnecessária. E aí Deus diz para ele: agora que você veio até aqui, agora você vai ter que voltar. Deus sustentou todo o caminho dele, mas responsabilizou ele pelos seus atos. E aí Deus faz todo um rebuliço para Elias, manda um terremoto. A Bíblia diz que mandou um vento que esmigalhou pedras. Eu não sei vocês, mas eu não imagino um vento que esmigalha pedras, para dizer que Deus não estava naquilo tudo. E aí a Bíblia diz que veio um murmúrio de uma brisa suave e que Deus estava naquele murmúrio suave. Muitas vezes a gente espera que coisas extraordinárias aconteçam para que nós saiamos desse momento de crise, de desencorajamento, quando na verdade tudo que a gente tem que fazer é sair da nossa caverna e ouvir esse murmúrio suave, essa brisa suave, que é a voz de Deus. E a terceira e última coisa que a gente pode ver com essa história de Elias é que nós não estamos sozinhos. Elias achava que ele estava sozinho porque ele estava isolado dentro da caverna. Ele tinha se isolado ali. Ele fala: Deus, eu fui o único que sobrou. Muitas vezes nós estamos tão imersos nos nossos problemas que a gente esquece de olhar para fora. A gente esquece de olhar para o próximo, que às vezes tanto precisa de nós, que às vezes tanto precisa de uma palavra. E aí Deus diz para Elias: fala, volta, porque lá tem mais 7.000 que ainda me adoram. Se a gente olhar para fora, se a gente parar para olhar para o próximo, nós vamos ver que nós não estamos sozinhos. Em resumo, o que Elias quis dizer com essa história é que ele queria desistir. Tipo, eu me demito. E aí Deus fala: tá bom, mas eu vou te dar um aviso prévio. Você tem que ir ungir Azael, Jeú e Eliseu. E aí, se a gente parar para olhar a história, Elias ele foi direto ungir Eliseu que depois unge os outros dois, né? Em resumo, ele desistiu completamente e mesmo assim, Deus tirou ele da terra com tanta honra. O que nos mostra que o que nós somos para Deus é muito mais importante do que o que nós fizemos no passado. O que Ele quer de nós é um coração arrependido e contrito, porque Ele nos ama como nós somos e Ele nos sustenta e não nos abandona, não nos descarta em nossos momentos de crise ou desencorajamento. E quando a gente vê Deus honrar Elias dessa forma, a gente percebe que Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Nem se a gente encasquetar, que a gente tem que se esconder dentro de uma caverna, Ele não vai nos abandonar. A mulher de Jó fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó diz: você fala como uma louca, porque ainda que Ele me mate, eu o louvarei. Todos nós vamos passar por um momento de crise, todos nós vamos entrar nas nossas cavernas, mas quando a gente entende esse amor de Deus, é isso que vai nos sustentar nesses momentos. Que a gente possa abandonar nossas cavernas para que a gente possa ouvir a voz de Deus. E mesmo que a gente tenha que fazer o caminho inteiro do deserto de volta, que a gente possa ter a convicção de que esse Deus que a gente crê é fiel para saber o que faz e para nos sustentar. Que Deus possa te abençoar, te sustentar no resto desse dia, dessa semana, e que a paz dele, que excede todo entendimento, possa governar o seu coração, mesmo nesse momento que nós estamos passando.